Louvado seja Deus. Que o Senhor seja louvado nessa noite. Mais uma noite de ceia. Nós estamos reunidos aqui para glorificar a Ele, Senhor da nossa vida, aquele a quem nós temos glorificado em todo o tempo. Deus pôs no meu coração uma mensagem hoje, para esta noite de ceia, que vai nos remeter à pessoa de Cristo, à pessoa de Jesus. Porque o texto da ceia diz que nós precisamos discernir o corpo e o sangue do Senhor. Para fazer isso, nós precisamos entender quem Ele é. Para fazer isso, nós precisamos entender o que Ele representa para cada um de nós. Então, eu quero exemplificar algumas coisas que anotei, que o Senhor pôs no meu coração. E eu destaquei 3 pontos de que a gente pode focar a Cristo como centro da nossa vida, como centro desta noite, deste culto, como sempre Ele é. Mas hoje, como é um culto de ceia, a gente sempre se coloca um pouco mais e se volta para o sacrifício de Jesus, para aquilo que Ele tem representado para nós, aquilo que Ele é para nós, né? E a gente vê na palavra do Senhor, e não só na palavra do Senhor, mas hoje eu estava pesquisando alguma coisa na internet e coloquei no Wikipedia, ou no Wikipedia, que é um site famoso aí, e eu coloquei lá quem é Jesus. E ali apareceu o seguinte título, a seguinte definição: Jesus Cristo foi um pregador, um líder religioso, né, que viveu em Israel, e assim ia o texto, né? E é tido como o personagem principal do Evangelho, daqueles que professam a fé evangélica. E isso veio me chamar a atenção, porque nesses 3 pontos que eu quero destacar hoje, aqui, existem textos da palavra de Deus que referenciam isso e que recomendam a atenção para isso. Porque eu digo, porque dentro desses 3 temas que eu vou falar, de cada um deles a gente pode extrair algo. Ou quem sabe dos primeiros 2, extrair um pouco, mas se aprofundar mais naquilo que eu vou falar para vocês no terceiro tema. Todos eles querem dizer respeito à figura de Jesus, à pessoa de Jesus. Por que digo isso? Porque já citei para vocês, quando a gente abre um texto, quando a gente abre hoje uma rede social, e talvez um dos sites que mais apareça, quando você pede a definição de alguma coisa, hoje tem esse mais novo aí, como é que chama mesmo? Chat IA, né? Inteligência artificial, aparece lá um monte de coisa, mas até então este site, que nem é muito, assim, sempre pelo que eu soube, as pessoas podem publicar coisas lá, né? Nem é tão confiável. Mas ali, quando eu coloquei a definição, me chamou a atenção. Então, hoje é importante a gente abordar isso. Em primeiro lugar, algumas pessoas na Bíblia, elas disseram para elas quem era Jesus, né? Elas definiram Jesus. Muitos falaram isso, né? Então, a gente vai ver, e até um texto que eu compartilhei lá no WhatsApp da nossa igreja aqui, que eu tenho colocado todos os textos, né, todos os capítulos dos evangelhos, e hoje acho que estamos no 13 de Lucas, né, 12 ou 13 de Lucas, e eu li ali que Jesus um dia estava expulsando demônios, e é interessante ver
que os fariseus que estavam ali, está no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, no versículo 14, diz assim: Jesus estava expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Então a gente vai ver na Bíblia que tem algumas pessoas que tentaram definir aquilo que Jesus era para elas. Neste caso aqui, que a gente vê, os fariseus que estavam naquele momento estavam dizendo o que de Jesus? Ele é um demônio. Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Né? E aí a gente vai ver que cada pessoa que adentra o caminho de Jesus, ou que fala com ele, ou que se coloca na presença dele, relata uma experiência diferente que teve. Né? Aquele cego à beira da estrada gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquilo ele estava definindo como a quem ele acreditava, ou em quem ele acreditava, ou em quem ele falava, ou de quem ele falava. A verdade é que dentro do Novo Testamento, no Antigo Testamento, Jesus é citado, é colocado como profecia, mas no Novo Testamento ele está na realidade dos fatos. A profecia está cumprida. Isaías 53, Isaías 61, a profecia está cumprida. E de todas elas que o Antigo Testamento fala acerca de Jesus. Mas cada pessoa que passava pelo caminho do Senhor, que tinha um contato com Ele, definia-o de uma maneira. Definia-o de uma maneira. Então, a primeira forma de a gente estar aqui, a primeira forma que a gente tem de compreender Jesus é ouvir alguém dizer algo a respeito dele. Como que eu preguei esses dias sobre Zaqueu. Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Né? A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus, e ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, mas quando ele passou no meio da multidão, ela foi lá e tocou na orla do seu vestido e foi completamente curada naquele exato momento. Então, todas as pessoas que ouviram falar algo de Jesus, quem sabe por curiosidade, quem sabe, e talvez se ele estivesse hoje, se fosse hoje essa realidade, talvez até nós iríamos na primeira vez procurá-lo como uma forma curiosa de saber o que estava acontecendo. Imagine uma cidade muito menor do que Curitiba, né? E aquele homem passando pelo meio da cidade, curando enfermos e ressuscitando mortos, e cegos enxergando, e paralíticos andando. Isso foi, né, uma comoção geral naquele momento histórico daquele lugar. Então, muitas vezes as pessoas se aproximavam de Jesus porque ouviram falar dele. Né? Aquele centurião romano foi falar com Jesus porque alguém lhe falou: vá procurar ele, o teu servo está doente, você não tem mais o que fazer, vá procurar Jesus. Ouviu falar de Jesus e deu um testemunho de fé tremendo. Chegou para Jesus e falou: meu servo está mal, eu vou na tua casa, eu não sou digno que o senhor entre lá, eu sou homem segundo ordens, eu digo para um soldado, vai, ele vai, se apenas o senhor falar uma palavra, eu sei que vai acontecer. E exatamente foi o que aconteceu. O servo daquele centurião foi curado. E assim várias outras coisas. Então, a primeira maneira que muitas vezes a gente tem de se aproximar de Jesus, que é o nosso ponto principal, é por intermédio de que alguém nos falou alguma coisa. Alguém um dia nos contou acerca dele. Alguém um dia nos narrou: olha, veja isso, veja, ele faz isso, ele fez na minha vida. Quem sabe um testemunho vivo que você passou, ou que você tenha, ou que você contou para as pessoas, fizeram com que pessoas se achegassem a Cristo para conhecê-lo, para ver quem ele era. Como falei naquele dia da mensagem do Zaqueu. Zaqueu foi lá em cima da árvore ver, ele queria ver quem era Jesus, porque outras pessoas tinham falado acerca de quem ele era. Então essa é a primeira forma que a gente se aproxima de Cristo.
Não que seja nesta ordem, mas é uma das formas em que a gente se aproxima dele, em que a gente busca o Senhor. Ouvir falar dele. Alguém já ouviu falar de Jesus. Eu ouvi falar de Jesus. Alguém falou para mim e eu fui vê-lo. Mas a pergunta é, isto necessariamente significa que ouvir falar acerca de Jesus significa se aproximar de Jesus verdadeiramente? Pensa um pouquinho nisso. Ouvir falar dele necessariamente indica que só eu ouvir falar, eu já consigo me aproximar da forma como é necessária, como a palavra nos diz, como a palavra nos fala? De outro aspecto, e depois eu vou ler o texto que diz isso, que é o texto principal da mensagem de hoje. Por outro aspecto, Jesus perguntava para aqueles que estavam com ele o que as pessoas diziam acerca dele. Quem sabe hoje, na glória do Senhor, através do Espírito Santo, Jesus também esteja vendo o que estão falando de mim. Acerca de quem eles falam? Acerca de quem você fala? Como você fala? Como eu falo? Então, nesse primeiro ponto, é o que provavelmente na primeira hipótese, é o que a gente é atraído, porque a gente escutou falar alguma coisa. Assim como é na tua vida em outras coisas. Você escutou falar que aquele carro é bom, então você vai lá e compra aquele carro, aquele bairro é muito bom de morar, então você escutou falar, você vai morar, você quer ir morar lá. São assim, nós somos atraídos muitas vezes por isso. Como a gente vê na palavra de Deus e a gente vê nos dias atuais, que muitos são atraídos por falsos profetas, por falsos cristos, porque ele mesmo disse, olha, fiquem atentos, porque as pessoas vão dizer, ele está lá, ele está lá, ele está lá, mas não se enganem, porque muitos virão em meu nome, mas não são o Cristo. Então, ouvir falar muitas vezes cria até um relacionamento, mas muito superficial, porque nós não vamos chegar, ou de ouvir falar, sim, é necessário, pode ser, mas não vai nos encaminhar para aquilo que é o foco da mensagem de hoje. A outra forma de nós chegarmos a Cristo, a outra maneira, quem sabe, de nós entendermos algo sobre Ele, é compreender o que Ele falou acerca dele mesmo. Jesus não nos deixou sem saber ou sem ouvir o que Ele é. O que Ele é. Ele se definiu. Ele se definiu. Deixou escrito isso. E o Evangelho de João, ele tem uma forma de mostrar a Jesus de uma forma diferente dos outros 3 evangelhos, né? Então, João tem uma perspicácia, o Espírito Santo usou João para narrar coisas que Jesus se identifica, não que nos outros não tenha, mas João foi usado pelo Espírito Santo de Deus para colocar, e os teólogos, as marcas falam que tem os 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. Então quero ler para você, João 6,35, só para você saber o que Jesus está se definindo. João 6,35, Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Então Jesus se define, primeiramente, eu sou o pão da vida. Vocês têm alguma dúvida de quem eu sou? Eu vou dizer para vocês, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele diz assim para nós, Então Jesus falou-lhes outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me cega não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, veja como a gente vai caminhando nisso. Jesus se definindo. Então, a outra maneira, o segundo ponto em que a gente é atraído para Jesus é ouvir o que ele disse sobre si mesmo. Então ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, versículo 9, nos diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, sair-se-á
entrará e sairá e achará pastagens. Então Jesus vai se definindo. Jesus vai dizendo quem ele é. João capítulo 10, versículo 11, diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa é a quarta definição. A quinta definição é João capítulo 11, versículo 25, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus está falando acerca dele mesmo. O sexto, João capítulo 14, versículo 6, nos diz assim, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Essa é a sexta definição acerca dele mesmo. E a última definição é João capítulo 15, daí tem no versículo 1 e no versículo 5, que diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então Jesus, aqui nessas 7 definições, ele se define. Jesus está dizendo aqui para nós quem ele é. Então a gente tem ouvido de pessoas acerca de Jesus, do que as pessoas pensam que ele é, né? Ou como a gente viu ali a definição da Wikipédia, a definição dos fariseus da época, a definição daquele cego que foi curado, a definição daquela mulher do fluxo de sangue, e assim tantos outros exemplos que nos falaram acerca de quem é Jesus. Agora a gente viu aqui o segundo ponto, é Jesus falando acerca dele mesmo. Então eu vejo que quando a gente começa a juntar essas duas coisas, a primeira que nos atraiu para ele, por ouvir falar, a segunda é ele falando conosco, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Tudo isso vem nos dar entendimento, mas a pergunta que fica, que eu quero que você me responda agora é, essas duas definições que eu tratei aqui, tanto o que as pessoas dizem acerca dele, como o que ele diz acerca de si mesmo, dele mesmo, são o suficiente para que a gente tenha um relacionamento íntimo e completo com ele, com Jesus? Quantas vezes você já ouviu pessoas se autodefinindo? Quantas vezes você já viu pessoas se autopromovendo? Quantas vezes você já viu pessoas muito inteligentes, dizendo eu sou inteligente, eu sou sábio, eu sou isso, eu sou aquilo outro? Mas o mais importante para nós nesta noite, noite de ceia, noite de compartilharmos da palavra de Deus e estarmos olhando para ele e vamos ser ministrados pelo poder que há no corpo e no sangue de Jesus, que é a ceia. O principal para nós hoje, o que eu entendo é o que eu digo acerca de Jesus. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você diz acerca de Jesus? Você já ouviu acerca dele? Você já ouviu ele dizer o que ele é? Agora, a pergunta é: o que você diz que ele é? Pensa um pouquinho nisso. Pensa um pouquinho nisso e abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 16. Pensa um pouquinho nisso. Será que a gente só foi atraído por aquilo que falaram acerca dele? Será que a gente só foi atraído, quem sabe um dia, porque ouvimos dizer que alguém foi curado? Então, se alguém foi curado, então eu também vou lá, porque tem alguém que cura? Ou será que alguém me falou acerca de si mesmo e eu acreditei e fui lá ver isso?
Ou será que o mais importante para nós hoje, e a definição do discernimento acerca de Cristo é essa, de que quem eu digo que Ele é? Para você, quem é Jesus? Como você define Jesus na sua vida? Ele é o pão da vida? Ele é a luz do mundo? Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e vida, Ele é caminho, verdade e vida, Ele é a videira verdadeira? Ou Ele é aquele que curou aquele cego? Para mim Jesus é aquele que existiu lá atrás, ou quem sabe para alguns de nós, ou quem sabe para muitos crentes hoje, Ele é um pregador, um líder religioso, como é a definição no Google. O que a gente pensa, o que nós pensamos acerca de Jesus? Se você tiver que definir Ele agora, para Ele, o que você diria para Jesus agora? O que você diria para Ele nesse exato momento? Aquilo que você ouviu falar a respeito dEle? Ou aquilo que você ouviu Ele falar para você? E a Bíblia nos deixa um texto muito importante, que é muito lido, muito reconhecido, que Jesus faz exatamente esta pergunta para aqueles que estavam com Ele. E essa pergunta, ela de uma certa forma, não que ela nos maltrata, mas ela entra dentro de nós, porque é fácil você falar sobre quem você ouviu dizer, é fácil às vezes você definir alguém que te falou que é aquilo, mas a definição acerca de quem você pensa que ele é, ou de quem você entende, de quem você crê que ele é, e que você possa defini-lo na sua vida realmente. Esse é o ponto, eu creio, que Jesus quer tocar na nossa vida hoje. Esse é o ponto que Jesus quer tocar na vida de muitos cristãos, de muitos crentes, de muitos evangélicos, de muitos de nós, que muitas vezes nos perdemos e só aparecemos na presença de Jesus quando queremos algo que ouvimos dizer acerca dele, ou queremos algo que ele disse que é. E na verdade, a verdadeira adoração é quando nós chegamos diante dele, expressando para Jesus exatamente aquilo que ele significa para mim. Para mim. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 13, nos diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Veja, interrogou os seus discípulos. E hoje Jesus nos interroga da mesma maneira, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então os discípulos, olhando para ele, disseram: uns dizem que é João Batista, Senhor. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. João Batista, quando estava encarcerado, pediu para os seus discípulos irem até Jesus e perguntarem para ele: és tu aquele que havia de vir, ou vamos ter outro? E aqui eles estão falando, eles estão falando que o Senhor é João, estão falando que o Senhor é Elias, estão falando que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus traz uma pergunta que impacta aqueles que estavam com ele. Então disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta é: Jesus se preocupou com o que disseram acerca dele? Jesus ficou interessado em saber, puxa vida, eles estão falando que é João Batista? Não, mas eu não sou. Jesus discutiu acerca disso? Jesus se posicionou acerca de alguma coisa que falaram acerca dele? Não. Não. Mas o mais importante para Jesus era saber
o que aqueles que estavam com ele diziam que ele era. Então hoje a pergunta para nós e a mensagem para nós é: quem vocês dizem que eu sou? E quando Jesus coloca isso, Jesus está falando individualmente comigo, Jesus está falando individualmente com você. Então eu entendo que a maior definição de participar da ceia hoje é exatamente dar essa resposta. Saber dar essa resposta para Ele. Saber dar essa resposta para Ele. Quem vocês dizem que eu sou? Então a Bíblia diz que Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. O que nos dá a entender isso? Que sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos definir quem é Jesus. Quer que eu te mostre isso? Abra 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 3. Sabrina, o João, se colocasse aqui já. Diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Deus tem trabalhado muito no meu coração sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida. E eu tenho definido algumas coisas para mim e quero buscar de Deus, se assim o Senhor me permitir, que eu possa trazer subsídios da palavra de Deus para mostrar o quão é importante a gente saber definir isso na nossa vida. Essa definição que o Espírito nos traz acerca de Jesus, e que Jesus disse para Pedro: olha, você está falando isso porque o Pai te fez conhecer isso. Quando a gente olhar para Cristo hoje, Cristo está perguntando para nós: quem dizes que eu sou? E a nossa resposta for: Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o nosso Senhor. Tu és o Cristo, o nosso Salvador. Tu és o Cristo, o meu Salvador. Tu és o Cristo, o meu Consolador. Tu és o Cristo, a minha vida. Tu és o Cristo, o meu entendimento. Tu és o Cristo, a minha mente. Tu és o Senhor da minha vida. Essa definição é o Espírito Santo que nos revela. Esse é o poder de Deus em ação. Não é só de ouvir falar, não é só por definição própria, mas é pelo meu entendimento, é pelo teu entendimento de Cristo em ti, do Espírito de Deus em você, do Espírito do Senhor, que te convence a entender que Jesus não é somente um profeta, que Jesus não é somente um pregador, que Jesus não é somente um religioso, mas que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo,
que Ele é o Senhor que venceu todas as coisas, que Ele é o Deus encarnado, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É daquele quem Isaías falava, é daquele acerca de quem os profetas falaram, é acerca de quem João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é acerca que a Bíblia toda, desde Gênesis capítulo 3, nos prega e nos exorta e nos mostra. Ele é o Senhor. E por isso hoje nós estamos aqui para fazer isso em memória dele. Isso não é um ritual. Não existe nada de ritualismo aqui, não existe nada de religiosidade aqui, não é apenas um dia que foi marcado para que isso acontecesse, não existe isso, é a nossa definição maior, é a nossa entrega maior, dizer: Jesus, Tu és o Cristo. Para mim, Senhor, podem falar o que quiserem acerca de Ti, que o Senhor não existiu, que o Senhor nunca aconteceu nada do que falaram, do que como os fariseus disseram que o Senhor expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Podem dizer o que for, podem falar o que for, eu te defino na minha vida, eu confesso a Ti, Senhor, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que para mim, Tu és o meu Salvador, Tu és a minha essência, Jesus Cristo. Essa é a definição, essa é a busca que Jesus quer de nós hoje. Essa é a manifestação poderosa de Deus sobre a face desta terra. Não há outra e não haverá outra, a não ser a volta do Senhor. Hoje Jesus está aqui conosco, o Espírito de Deus está conosco. Então Jesus está aqui. O poder de Deus está aqui. E hoje a gente precisa entender isso. E participar da ceia. Participar. Mas não apenas porque eu vou pegar um pedacinho de pão, porque isso às vezes se torna até um misticismo, gente. E nós não temos um Jesus místico, nós temos um Jesus que é real. Ele é real. Ele está vivo. Ele reina para sempre, Ele está conosco em todo o tempo. Ele disse: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está comigo, Jesus está com você. Defina isso na tua vida, fale para Ele isso. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.